Olá a todos, sejam muito bem-vindos no canal da Alexis Idiomas. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os benefícios de aprender mandarim no mundo atual e a metodologia que eu uso aqui na minha escola e que eu tenho usado comigo e com vários outros mentorados e tem dado muito certo. Bom, para começar aqui, mandarim, né, é a nova língua que tem tomado espaço do mercado brasileiro. Tenho visto uma série de pessoas procurando a língua chinesa para aprender por motivos diversos, né? Tem quem chegue até a mim para aprender dentro de uma turma, por exemplo, do início, né, o básico. Normalmente as pessoas não sabem nada sobre a língua chinesa, o que é comum, é de se esperar. Então, bom, antes de começar a falar propriamente do mandarim, é preciso falar também de como que funciona o meu trabalho. Eu trabalho com a língua inglesa há mais de 10 anos. E, mais recentemente, há uns 3 anos, eu leciono a língua chinesa também. E algo que é importantíssimo de distinguir aqui, em relação ao perfil das pessoas que começam a aprender essas línguas, é que o inglês todo mundo já teve acesso antes, todo mundo já tem alguma familiaridade com o som. Mas em se tratando da língua chinesa, isso não acontece. Então a gente geralmente começa do básico, básico mesmo. É aquele momento de: "Opa, onde que eu estou começando a caminhar? Que terreno é esse?", né. E é com isso que a gente vai começar aqui a nossa apresentação. Então, quais são as estratégias que hoje eu uso, por exemplo, com os meus mentorados, com os alunos de modo geral, para realmente conseguir êxito, né. Então a língua chinesa, como que funciona? É uma língua que gramaticalmente ela é muito simples, ela é muito, diminuta, eu diria, ela é muito objetiva. Então ela é menos complexa que o inglês nesse aspecto, né. Então, aqui vocês podem ver, a fluência é sobre ocupar espaços. Então estar na China me ensinou que a comunicação real acontece na fala e de fato, isso aqui é essencial para vocês saberem, né. Quando eu estive na China, eu pude realmente falar com as pessoas, então a fala é o principal fator aqui que vai dizer se você é capaz ou não de usar essa língua como ferramenta, né. Claro que depende muito do seu objetivo, mas de modo geral, para 90% dos profissionais, eles vão usar muito mais a fala do que a escrita e a leitura. E se você não sabe ainda, mas deve imaginar, a língua chinesa utiliza caracteres, não são letras do nosso alfabeto, por exemplo, né. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você começa a estudar a língua, a maioria dos cursos vai mostrar exatamente como que funciona a escrita também. Só que tem um porém, para aqueles profissionais que precisam de um cuidado maior, um resultado mais acelerado, principalmente na fala, não faz muito sentido a gente se aprofundar tanto na escrita, porque são 2 coisas separadas. A escrita chinesa não é fonética, então não tem como você ler, você tem que memorizar aquele som. Então exige muito da memória. E por isso que, quando a gente trabalha numa mentoria, faz muito sentido você deixar de lado essa parte da escrita, para que você possa focar no que realmente importa para o uso da língua ali no seu caso, né, um caso específico. Então, aqui a gente na mentoria traz a realidade estratégica de quem realmente viveu o idioma, né, é assim que eu utilizo com os meus alunos e mentorados, focando no que realmente importa para essa autonomia profissional, tá. Então eficiência estratégica, tradicionalmente vocês vão ter que focar bastante em caligrafia e leitura, por exemplo, em cursos tradicionais de língua chinesa, né, se você for realmente procurar outros professores, perfis que ensinam a língua chinesa, vocês vão encontrar esse tipo de perfil, né, precisa também aprender a escrever e tudo mais. Eu tenho alunos que são apaixonados pela caligrafia chinesa, e eles realmente se colocam na posição de aprender. Mas isso acaba sendo um hobby, não é de fato uma necessidade profissional. Então, em se tratando de adquirir a língua para uso profissional, a gente não olha para esse aspecto. Não trabalhamos a parte escrita necessariamente, porque o foco vai ser muito mais de produção oral, fonética, entender como que você vai identificar esses sons que são novos e poder gerar, produzir a fala você mesmo, né. Então aqui você aprende a falar,
para influenciar, deixando a escrita manual como escolha e não uma barreira. Então, muita gente deixa de começar a língua porque acredita que seja necessário também aprender a escrever. E são duas coisas separadas. Isso é um grande mistério, né? As pessoas não sabem disso. Bom, acessibilidade digital, saber falar e digitar no mercado internacional atual, o que importa é a sua voz, né? A sua capacidade de se comunicar via tecnologia. Então, hoje a gente consegue digitar, né? Utilizar a entrada do Pinyin. Pinyin é o sistema de escrita, de transcrição da língua chinesa, tá? Chama-se Pinyin. E aí você digita com mais rapidez sem precisar decorar os traços à mão, por exemplo, né? A gente não foca nisso de verdade. Então, aqui o wo he cha, isso aqui é um exemplo de pinyin. Temos os tons, né? A língua chinesa é uma língua tonal, então você precisa de um tom específico, são 4, mais um neutro, né? Então, aqui, terceiro tom primeiro e segundo tom. Wo he cha, cha. Então, aqui vai subindo no final. Wo he cha. Isso aqui significa eu bebo chá. E sim, a palavra chá é igual, né? Só muda que a gente adiciona realmente esse tom que é diferente, apesar do acento, né? O símbolo ser o mesmo. E aqui não dá para vocês verem muito bem, que a minha imagem está ocupando esse espaço aqui embaixo, mas fácil de falar, fácil de digitar e o impacto imediato na comunicação acontece, né? Então, 80% da sua autoridade vem da fala. E também da sua percepção, quando você realmente entende que consegue transmitir ali alguma mensagem a partir da fala, que é mais imediata, você automaticamente envia mensagem para o seu cérebro de que você está conseguindo êxito naquela comunicação. Então, a sensação de progresso é muito superior, tá? Quando a gente divide igualmente essas áreas da língua, né? Escrita, leitura, fala. Então, tudo ali você precisa de tempo para cada um deles. Especialmente no caso do mandarim, que exige o quê? A memória, como eu falei para vocês. Aqui não. Aqui a gente não precisa dividir tanto, porque o foco vai ser muito mais na oralidade, na escuta, como eu falei anteriormente, né? Então, ajustes dos 4 tons, isso é algo que a gente precisa insistir para que haja uma comunicação eficaz, né? O input sonoro, então a gente precisa ouvir muito, a escuta vem antes da fala, né? Não tem como você falar bem se você não ouve bem. Isso é uma regra. E, obviamente, precisamos de um contexto real. Qual que é o teu objetivo? Onde que você está localizado nesse cenário da língua? Onde que o chinês, por exemplo, iria se enquadrar no seu contexto profissional ou pessoal, né? Isso você iria decidir. Então, isso seria discutido juntos, né? Aqui a língua como ponte, uma questão aqui interessante. O idioma nunca deve ser algo pesado para você. Nunca deve ser um problema. Ah, eu preciso disso agora. Nossa. Não. É uma ferramenta que vai diminuir a distância entre você e o seu próximo grande passo profissional. Imagina. Eu já ouvi casos, né? As pessoas que chegam até mim, elas estão realmente desesperadas, que só falta esse elemento da língua para que elas possam alavancar. Mudar de emprego ou realmente morar em outro país, né, para que consiga de fato trabalhar, se inserir no mercado. Então é algo muito sério, a gente está falando do seu tempo, da sua dedicação. Precisamos saber usar de forma estratégica essa função da comunicação, de quebrar barreiras, de você adquirir essa sensibilidade do internacional. Eu vivo falando isso para os meus alunos. Isso realmente é transformador. Então, continuando aqui, o caminho mais eficiente. Daí a gente foca inicialmente nessa parte de produção fonética e oral, né? Então, diferentemente do ensino tradicional, que vai focar bastante nos caracteres, a abordagem que eu utilizo é muito mais focada na fala. O tempo para autonomia não depende de anos com estudo teórico e gramatical, já que estaria dividido, por exemplo, em áreas do livro, com vocabulário muito mais
disperso ou genérico, como, por exemplo, partes do corpo, cores, animais, frutas, nada disso vai ser realmente essencial para quem vai ter um uso profissional da língua. Então, aqui em meses, você já consegue ter algum impacto profissional. Interação digital. Então, ao invés de memorizar esses traços, que isso demanda muita energia do cérebro, muito tempo, a digitação já vai garantir aí o êxito dessa parte. E percepção de valor. Aqui é normalmente lento e é quando muitas pessoas desistem. Até porque muitos professores são descendentes de chineses, né? E diferentemente, eu sou 100% brasileira, nunca fui criada, nunca tive amizade chinesa antes. Tudo foi método. Tudo que eu aprendi faz parte da minha vivência com a estrutura, disciplina, para realmente sair do zero, né. Então tive sim meus momentos, minhas fases em que eu não estava entendendo qual caminho eu deveria seguir, mas eu confiei na estratégia que eu estava traçando para mim mesma. E justamente por identificar essa falta no mercado, foi que eu criei a Lexis com esse programa específico para o mandarim. Porque aqui sim você consegue ter o resultado de forma mais imediata, eu diria. Claro, não vou mentir dizendo que a língua chinesa é uma língua fácil. Não é fácil nem é rápido de aprender. Mas você consegue, comparado ao método tradicional, sentir em poucos meses essa evolução e já partir para o uso da língua na sua vida. Então, sons e tons, conexão, negociação e influência. E aqui, essa fase final, você consegue realmente ver os resultados. Então, tudo isso acaba fazendo muito sentido, né? Bom, e aqui, acelerando a fluência, essencial para o método Lexis é realmente utilizar a técnica do shadowing, que seria basicamente você repetir, logo após o que você escutou, aquela palavra ou frase, né? Então, pouco a pouco, você vai tentando fazer essa mímica, né, essa imitação, para que você comece a articular melhor as palavras no novo idioma. Isso é um ótimo exercício, também ajuda com a memorização. O foco no 80-20. Isso aqui certamente você já ouviu falar, né? Então você vai dominar as palavras que geram 80% do impacto dos negócios, ao invés de perder tempo com vocabulário que é acessório, que é importante sim para um conhecimento completo da língua, mas esse não é o nosso objetivo, né? O objetivo vai ser realmente focar nesses 80-20. Então você não precisa realmente se desgastar tanto. Gravação de voz, então você tem que ouvir, você tem que aprender a se ouvir, a treinar o seu ouvido para entender se ele está indo no caminho certo ou não. Isso tudo a gente faz juntos. Bom, por fim, falar é o ato que transforma o seu conhecimento técnico em influência real no cenário global, né? Então, esse aqui é o meu valor, sua voz é o seu poder e vamos sim começar a falar os idiomas que você se propõe a falar. Seja inglês, seja mandarim, seja outros, é importante você saber que é possível alcançar isso. É possível você transformar a sua relação com o idioma. E dito isso, aguardo vocês, né? Vou colocar aqui. Aguardo vocês. Sigam também nas redes sociais, caso faça sentido. Deixe um comentário aqui logo abaixo do vídeo. E fiquem à vontade para saber mais. É só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp ou uma DM no próprio Instagram. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.